Olá, Liliths! Mais um episódio do nosso Lilithcast, Papo de Mulher Inteligente e Madura. E por falar em mulher, vou te fazer uma pergunta. Você, 40 mais, como está a sua saúde? A todo momento somos bombardeadas com 1000 informações vindas dos mais diferentes lugares, que nos dizem, tome isso, faça aquilo, reponha esta ou aquela vitamina. Surgiu um exercício ótimo para a sua idade. Criar um curso que vai te manter lúcida por muito mais tempo. Você precisa manter seus ossos sadios. Magnésio, ômega 3 são importantes nesse momento da vida. Faça periodicamente o autoexame das mamas. E fale com seu ginecologista, porque nesse período seus hormônios vão te deixar louca. Enfim, somos 51,5% da população brasileira, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, óbvio, ninguém nos preparou para este manual, enfim, ninguém te fez, ninguém nasceu, ninguém montou um manual de boas práticas para a gente nessa fase. Não sei vocês, mas apesar do volume de informações que temos via internet e outros meios, eu ainda me sinto completamente nesse processo, nesse assunto de cuidar da minha saúde. E você, Flávia? Ai, menina, é uma sopa de letrinhas nessa fase, né? Tome vitamina A, B, C, D, o abecedário todo, é coenzima Q10, é óleo de prímula, é cada coisa. Eu falei, gente, mas eu não conhecia tudo isso antes, agora de repente a gente é apresentado esse universo todo, né? Então, como a gente se sente assim, imagina que vocês se sintam assim também, a gente resolveu trazer uma entrevistada hoje que vai nos ajudar a elucidar algumas dessas dúvidas sobre essa nossa fase, dessa fase de vida que é tão diferente, né? Então, para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente hoje a Liana Riquelma Lima Leme, que é enfermeira especialista em enfermagem obstétrica, que é mestre em enfermagem, que é professora há mais de 20 anos. Liana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Liz, Flávia, pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, de um assunto que eu gosto muito, né? Que rende, né, Liana? Bastante. E assim, é desafiador, né? Falar sobre isso e vivenciar também. Ô, Liana, conta pra gente o seguinte, para começar, maturidade chegou. Quais são os primeiros cuidados que a mulher que bota o pé na maturidade tem que ter com a saúde? Quais são os primeiros exames? Conta tudo pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender essa fase que a mulher está, que a gente chama de transição hormonal, que também é chamada de climatério. Para algumas chegam mais cedo, para outras chegam um pouquinho mais tarde. A gente fala que é precoce, por exemplo, ou esperada, aquela mulher que tem antes dos 35 anos, né, ou na faixa de 35 anos, a gente pode dizer então que ela é muito prematura, mas que a partir então dos 40 anos a gente já entende que o nosso ovário começa um processo de envelhecimento e começa assim as alterações hormonais. Então, segundo os estudos, demonstram que mulheres a partir dos 40 anos, ou até um pouquinho antes, se tiver alguns sintomas, elas já devem ser acompanhadas em relação a essas alterações hormonais que estão no início, através de manifestações que ela começa a perceber nela. Então, por exemplo, grau de irritabilidade, né? Muitas vezes alteração no sono, muitas vezes aqueles calores que nós chamamos de fogachos, são alterações muitas vezes iniciais, que não necessariamente sejam essas, podem ser com outras alterações, como, por exemplo, alteração menstrual. Aumenta o fluxo ou aumenta o período em que ela fica menstruada. Então, são alterações que podem sugerir ali que já tem ali uma oscilação dos hormônios ali daquela mulher. É porque também nem toda mulher tem os mesmos sintomas, né? Verdade, Liz. Mas uma vez listaram, né? Eu fui num evento científico, listaram 40 sintomas, né? Ou seja, querem colocar a gente numa caixinha, né? A transição hormonal. E assim, é possível que uma mulher em consulta, ela consiga, assim, não é tão atípico a gente encontrar mulheres que falam assim, eu passei pela essa transição, né? Passei por essa alteração e não tive sintomas nenhum. Mas aí você pergunta, como é que tá o sono? Meu sono, assim, eu acordo 2, 3 vezes. E como é que tá essa questão voltada para o desejo sexual?
né? Como é que está a atividade sexual? Como é que está a questão do aumento de peso? E ela começa a relatar Aumentou fome, diminuiu todos... fome. Como é que está, então, a sua disposição, né? E aí A sua ela memória. começa, exato, e aí ela começa, Que então, memória. a descrever, né, todas essas alterações que nós já conhecemos como sinais e sintomas relacionados à transição hormonal. Ou seja, ela precisa prestar atenção nela mesma. Exato. Agora é engraçado assim, quando a gente é mais jovem, vamos dizer assim, né, que jovens somos há mais tempo, mas quando a gente é mais jovem, ou jovem há menos tempo, a gente tem o hábito de fazer alguns exames anuais, que são aqueles exames ginecológicos. Eu sou paranoica, eu faço mamografia desde os 38. Então, além daqueles exames tradicionais, né, ginecológicos, Papa Nicolau, outros exames de rotina, como os médicos costumam dizer, quais são os exames que a gente precisa fazer na maturidade? Quais são os exames que a gente não sabia que existia ou não fazia com tanta frequência que passam a ser mais frequentes? Flávia, antes de responder essa sua pergunta, a gente precisa entrar em um outro ponto, né? Porque, assim, exames, muitas vezes, são interpretações laboratoriais. Eles são importantes, mas eles não são soberanos à clínica que as pacientes apresentam. Então, a mulher, ela precisa se reconhecer. A mulher, ela precisa identificar alterações no seu comportamento, né? Muitas vezes, ainda nos exames laboratoriais, como por exemplo de FSH, de LH, progesterona, testosterona, né, o estrógeno, ainda não tem alterações ou discretas alterações, mas ela já tem sintomas. Porque o nosso organismo, ele funciona no mecanismo de compensação, ainda para conseguir manter, mesmo que os ovários comecem a dar sinais que a produção desses hormônios não é a mesma produção de quando ela estava na idade fértil, por exemplo. Então, eles são importantes, mas em determinados momentos eles não são soberanos. Então, a mulher, ela precisa aprender a se conhecer. Mas, além dela se conhecer, ela precisa adotar bons hábitos. Desculpa, Liana, te interromper, mas como eu falei ali no começo, a gente não aprendeu, não tem uma cartinha, não tem uma cartilha, não tem um manual. Como é que a gente, mulher, faz isso? Como é que a gente se reconhece? É difícil, assim, responder a sua pergunta, né? Eu sei, te ela, coloquei assim, numa sinuca. Ela é bem complexa, porque ela envolve toda a história desta mulher, né? Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde a mulher guerreira, né, aquela mulher que dá conta, né, de filhos, de casa, né, da família, da vida profissional, e quando ela chega então aos 40 anos, é uma mulher exausta, né? E com as alterações hormonais, muitas vezes ela é chamada de louca, estressada, né? Então, assim, invalidam muito desses sinais e sintomas que essa mulher sente e muito dessa carga que ela traz, né, de estresse durante o período dela, né, que antecedeu aí essa faixa etária de 40 anos, faz com que quando ela adentre nessa faixa etária, que tem várias alterações relacionadas aos hormônios, ela desenvolva vários sintomas de forma mais intensas. Ela mesma se invalida, né? O mundo invalida e ela se auto-invalida também. Sim. Ou liga no piloto automático também, né? Não, na verdade, assim, essa é uma característica da mulher, né? Ela dá conta, né? Então, assim, ela cuida dos outros e o que ela sente, ela justifica, dá conta daquele sintoma e muitas vezes não vai nem ao médico, às vezes infarta, né? Apresentando todos os sintomas, mas justificando como se fosse algo, né, não tão importante assim, não validando esses sinais e sintomas, e ela acaba infartando dentro de casa e quando não vem a óbito, né? Por quê? Porque ela não busca ajuda, né? Ah, não, essa dor aqui está relacionada a determinadas situações que eu estou sentindo. Ah, não, esse mal-estar é porque ontem eu também senti assim, não dormi direito, então ela nervoso, é porque eu tô nervosa. Eu só vou dar uma descansada que daqui a pouco passa. Exato. Exato. Assim, eu assisti durante 10 anos mulheres, né, dentro de um consultório de enfermagem, e assim, foi o primeiro contato que eu tive com essa parte da transição. Como a minha formação, né, dentro da obstetrícia, então assim, o meu olhar, ele sempre brilhou para a gestação, né, para o trabalho de parto, para o pós-parto, para a amamentação, então coisas que envolvam ali o ciclo gravídico puerperal. E aí, só que o meu público, ele mudou. Eu
fazia uma consulta de enfermagem onde o carro-chefe era a consulta ginecológica. E aí essa consulta ginecológica muitas vezes cabia nessa consulta, por exemplo, o exame preventivo, a coleta do Papa Nicolau. Só que nós temos um instrumento antes, né, que é uma anamnese, que nós colhemos a história clínica dessa paciente, trocamos muitas informações, muitas vezes é o momento em que ela se sente à vontade para questionar algo que está incomodando. E aí eu via como que essa mulher é desassistida, essa mulher 40 a mais. E isso já tem mais de uma década, por exemplo, né? Então, hoje, com o aumento da população, né, nessa faixa etária, nós vamos aí, então, mensurando cada vez mais ali essas questões que perpetuam, né, a nossa sociedade de uma forma geral. E aí eu vi essa mulher, ela questionando, ela não sabia em que momento que ela estava, os sintomas a qual, né, ela sentia, muitas vezes ela se sentia como se ela fosse, estivesse causando danos a outra pessoa, como por exemplo, na relação conjugal, né, o fato dela não querer ter atividade sexual, porque ela tem uma secura vaginal que ela não sabe dar nomes, né, ela sabe que dói e incomoda, porque ela não reconhece, né, essa questão da lubrificação, ela não reconhece que esse período em que ela se encontra, as alterações de hormônio, ela pode ter um impacto, sim, na libido. A libido não é uma questão hormonal, mas ela envolve também essas questões. Ela tem uma questão emocional. Exato. Se assim não fosse meninas novas, não teria um problema. A libido é uma energia, né? Então, que envolve várias outras características, né? Mas que é esse momento em que ela vive fadigada, cansada, exausta, né? Muitas vezes uma mulher acima de 40 anos, as que têm já uma prole construída, filhos que já saíram de casa, a gente tem um ninho vazio acima dos 40 anos, que também impactam na saúde dessa mulher, isso é cientificamente comprovado. E as mulheres, quando não têm os seus filhos já em faculdades, universidades, elas dobram o serviço dela, porque elas têm que ir até o local onde está esse filho, muitas vezes em outras cidades, ficam lá, ajeitam a comida desse filho durante uma semana, durante um mês, depois volta, tem Fica em as outras função do filho o tempo atribuições. todo, quando é criança, quando é adulto. Então, e toda essa, né, esse jeito frenético, né, de fazer, dar conta de tantas demandas, leva ela a um estresse, né, que quando ela chega aos 40 anos, combinado aí essas alterações hormonais, o resultado ele não é bacana. No início da conversa que a gente estava falando sobre cuidados. Então, assim, a gente tem que cuidar. Se a gente tivesse que fazer um checklist dos 5 cuidados principais. Pressão arterial, o que mais? Eu diria assim, nós deveríamos ter, primeiramente, esse cuidado relacionado à alimentação. Porque a alimentação, ela está muito relacionada com o aumento de peso, né? A mulher nessa faixa etária, a partir dos 40 anos, por essas alterações que nós encontramos no nosso organismo, ela tende a ter uma resistência ali à insulina. Então, ela tende a acumular gorduras, né? Tem Principalmente abdominal. Né? Principalmente abdominal. Então, ter uma alimentação, né, balanceada, saudável, se tiver a possibilidade de ter uma profissional, uma nutricionista, por exemplo, que tenha especialidade na saúde da mulher, né, seria assim, o ideal, mas quando não, olhar para essa alimentação, né, industrializados, né, todos esses outros... Farinha exato, branca, né? a farinha branca, né, todos esses alimentos que são ditos como inflamatórios, para essa fase é muito prejudicial para o organismo dessa mulher, tá? Então, a alimentação seria uma questão muito importante. A questão, então, da atividade física é muito importante. Porque né? tudo isso impacta em outros índices. Porque, né? assim, a movimentação, né? Essa prática de exercício, ela também leva neurotransmissores que vai lá para o sistema nervoso central. Isso melhora, né? A questão da saúde mental, a questão da mobilidade dessa mulher, né? Então, e que impacta também na questão, então, do peso, por exemplo, né? Então, sedentarismo, né? Ter uma atividade física é extremamente importante. Ter um intestino saudável.
Também é Você muito estava comentando importante. isso com a gente, né? Que frequência não significa, se você vai, eu vou todo dia ao banheiro, isso não significa que seu intestino esteja saudável. Não significa. E para muitas das pessoas, elas entendem como hábito intestinal como um parâmetro único e exclusivo para falar que, então, tem um intestino E o saudável. que é? Então, Não o é? que é o intestino saudável, Está então? relacionado diretamente com a alimentação. Tudo aquilo que inflama o intestino, como por exemplo as farinhas, os açúcares, eles fazem com que bactérias boas e ruins cresçam, né, dentro ali do intestino, fazendo com que no momento em que ocorra porque hoje se fala muito de intestino e cérebro. Então hoje a gente já entende que no intestino existem neurotransmissores que são É o emitidos. segundo cérebro que Exato. falam, né? E tem estudos É agora fato. que falam que vai ser o primeiro ainda, hein? Eu já acredito que seja. Viu? Então, assim, olha como que a alimentação, ela impacta diretamente aqui na questão intestinal. E aí a mulher nessa faixa etária, às vezes ela pratica alguma atividade física, ela faz uso de muitas vezes de muita reposição de vitaminas, e se ela não cuida do intestino, tudo aquilo que ela ingere, ela vai sair pelas fezes, mas ela não consegue absorver os benefícios daquilo que ela está ingerindo. Dos alimentos. Interessante. Então vamos lá, alimentação, exercício físico, intestino saudável e Qualidade de sono. É muito importante a qualidade de quem sono. não dessa dorme, mulher. o que É assim, acontece? A qualidade do Bom, sono. acho que eu vou embora. Acabou. Essa é a parte que te interessa, acabou. A qualidade do sono. Nossa Miss Melatonina. A nossa qualidade do sono ela é muito importante porque quando a gente está, né, no período então do ciclo, né, do sono, é o momento em que a gente reorganiza toda essa orquestra, né, aí hormonal, né, onde a gente equilibra ali todos os nossos hormônios. Quando a gente tem a insônia, quando nós aumentamos ali quebra essa noite de sono, né, por 2, 3 vezes, isso piora a qualidade do sono. Então, tudo aquilo que o sono ele traz de benefício, que é, então, reequilibrando ali os nossos hormônios, você não consegue ter esse resultado. E isso vai impactar também na saúde geral. Então, não existe nada separado, né? Então, são todas situações que elas se conversam e uma potencializa a outra, né? Seria um quinto elemento? Então, a gente fala alimentação, exercício físico, intestino saudável, sono e, para fechar, 5? Eu acredito que sim. E são esses 5... Mais um, falta um. Falta um. Depois do sono, você diria que é o quê? Manter a pressão em dia, hormônios? Aí o que faz parte? Faz parte você buscar atendimento, né? Então, assim, a mulher a partir dos 40 anos, ela deve ser acompanhada por um profissional médico que entenda essa fase. Aí vocês me perguntam, quem que é esse profissional? Mais holístico, você diria? Não, integrativo, né? Então, por exemplo, é um psiquiatra, é um endocrinologista, é um ginecologista, é possível que ela passe um em cardiologista, 2, 3, 4, 5 ginecologistas e eles não tenham esse olhar, né? Então, é possível que ela passe num psiquiatra que ele identifica essa necessidade, né, voltada então para essas alterações hormonais, não medica essa mulher que tem todos os sinais e sintomas de uma depressão, de alguma alteração de humor, porque ele sabe que isso não é relacionado à parte psiquiátrica, é algo que nós podemos dizer transitório, é do momento dessa oscilação de hormônio e ele devolva ela para o ginecologista. Fala, não, precisa de reposição, pede para o ginecologista te observar. Aí o ginecologista manda para o... Não parece que a mulher madura virou uma batata quente na mão de alguns médicos? Assim, toma, é com você. Não é comigo. O ginecologista manda para o psiquiatra. O psiquiatra manda para o ginecologista. O endócrino, o psiquiatra manda para o ginecologista porque ele está vendo que a necessidade dela é talvez de reposição hormonal. E aí o ginecologista, o que ele faz? Não repõe e ainda prescreve um psicotrópico para ela. Aí ela retorna para o psiquiatra e fala, mas eu sou especialista, eu não prescrevi. E ela chega não só com uma prescrição de psicotrópico, ela é mulher nessa faixa etária e mais, né, acima de 40 anos, ela é muito medicada com psicotrópico. Então, invalidam todos os seus sintomas. Então, todos os sintomas neurológicos, por exemplo,
fadiga, cansaço excessivo, uma névoa, que a mulher ela tem esquecimentos, ela vai falar uma palavra, ela esquece aquela palavra, né, que deixa ela ansiosa, nervosa, muitas vezes ela está na atividade profissional, ela se sente um pouco constrangida, essas questões E no voltadas auge da sua atividade profissional? à depressão, por exemplo, e aí são todas essas características que são ali eleitas por uma prescrição, por exemplo, de psicotrópico, o que não deveria, né? Porque não está levando em consideração que isso pode estar relacionado a essa transição hormonal. É complicado isso, né? Eu vou falar uma experiência pessoal minha. Uma vez recentemente eu fui a uma ginecologista e ela disse, olha, é outra. Não é essa que você está pensando, é outra. E ela disse, olha, sua tireoide parece que você precisa tomar um remédio. Eu vou te receitar um remédio? Eu falei, mas... Eu pensei, né? Parece? Eu falei, ela não é endócrino. Eu ainda não parei. Eu falei, olha, falta fazer um exame. Não, mas aqui já está dizendo que você está com um problema de não funcionamento, de funcionamento devido. Já toma aqui um remédio? Eu falei, eu não vou comprar, eu vou esperar falar com o endócrino, porque a sensação que a gente tem é que se a gente ouvir tudo que todos os médicos dizem, a gente vai virar sócia da farmácia. O nome da farmácia, mas não porque eles precisam patrocinar a gente. A gente vai virar sócia da farmácia, né, Linda? Não tem essa sensação também? Tem. Vai passar o dia tomando remédio. E o que eu penso? A gente precisa de um profissional, seja ele ginecologista, endocrinologista, psiquiatra, que entenda o global. Exato. Que aí sim, esse é o indicado. Que me entenda como mulher. Entenda, correlacione, né, esses sintomas. Existe, por exemplo, olha, das especialidades, aqui tem maior chance de ser geriatra mais feminino, mas que não é sabe qual? Quem? O especialista em determinada área, seja ginecologista, seja então endocrinologista, que seja então atualizado. Boa. É isso que está precisando. A gente, dando um Google, a gente sabe se a pessoa está atualizada? Como é que a gente sabe isso? Na consulta. Ou especialista, eu vejo muitos especialistas em maturidade. Agora as pessoas têm eu sou endócrina, especialista em maturidade, ou gineco, especialista em maturidade. Então, a mulher ela tem que perceber que durante a consulta, ele primeiramente valida os seus sinais e sintomas, né? Ele reconhece que o que ela está apresentando durante a conversa que ele está tendo com ela, que isso pode estar relacionado ou está relacionado a essa fase de grandes oscilações que essa mulher tem. Ele consegue, então, muitas vezes, fazer a prescrição de reposição, por exemplo, de hormônios bioidênticos, muito parecido com a estrutura molecular dela e que vão ter poucos efeitos colaterais e que hoje os estudos eles são muito soberanos, eles dizem que a mulher, a partir dos 40 anos, ela deveria repor ali hormônios, se caso for do desejo dela e se essas alterações fossem justificadas ali por essa alteração hormonal. Você falou conversa, você usou a palavra conversa, que é um pouco complicado hoje em dia. Primeiro porque as consultas são extremamente caras. E quando são de plano, quando são de plano é muito rápido. Dá a impressão que a gente volume. Sim. E quando a gente pega um médico que olha nos olhos, eu não quero nunca mais largar esse médico. Então, é privilégio, né? Isso a gente está pensando numa assistência humanizada e tudo. Isso é muito importante. Tão importante quanto que ele seja capacitado, que ele seja atualizado. Porque estudos científicos têm aos montes. Muitos. Então, assim, a gente passa, às vezes, em 4, 5 especialistas e todos falam a mesma coisa e nenhum resolve o que você tem, né? E o que é mais importante é que quando essa mulher ela não é assistida e não é dado a ela a oportunidade de talvez de uma reposição, essa mulher quando ela tiver com 60 anos, ela passou de uma janela que a gente chama de oportunidade. Essa janela de oportunidade é o período em qual ela deve fazer essa reposição ou que ela queira fazer essa reposição para que ela tenha ali saúde cardiovascular e óssea. E saúde mental. Então, olha, por exemplo, problemas cardiovasculares. Hoje é reconhecido como um fator de risco absoluto. Quem tem uma mulher acima de 40 anos que tem história de depressão, dela ter risco cardiovascular. Mais do que uma mulher, por exemplo, tem a pressão alta?
Ou o risco é equivalente? Então, esse é um outro fator de risco. Uhum. E somado a esse, sabia você dessa aumenta, depressão. né, Uhum. os seus fatores de risco. Se você fuma, aumenta Aumenta ainda mais. mais. Inflama o Se você é organismo, né? sedentário, aumenta muito mais. Uhum. Mas independente, se você não tem, por exemplo, hipertensão, que é a pressão alta, você não é tabagista, você não é sedentária, mas tem história de depressão, isso é um fator de risco independente de outros fatores de risco para a doença cardiovascular. E aí tem 40 mais, aumenta ainda mais. Mulheres nessa fase de transição e menopausa, ela tem 4 vezes de chance a mais de ter depressão do que uma mulher que não esteja nessa fase. E aí os médicos têm que ficar de olho nisso. E nós também, né? Não, mas porque, por exemplo, a gente vai no médico e fala, tem médico que não presta atenção, talvez. Porque esses estudos, eles não são antigos, são estudos recentes que mostram que o cérebro ele tem neuroesteroides, ou seja, receptores que agem com estrógeno. Se eu não tenho estrógeno, a área que eu tenho cerebral que funciona a partir de não vai funcionar. É onde nós vamos ter quadros de depressão, as insônias, onde nós vamos ter a irritabilidade, os fogachos, né? Nossa. Então, todas essas outras alterações. Agora vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa dentro da área de especialidade da Liana. A Liana é enfermeira obstétrica. Isso. É professora há mais de 20 anos, cerca de 20 anos. Em 20 anos, Liana, mudou muito o perfil da mulher que tem filhos. E é cada vez mais comum mulheres terem filhos depois dos 40, ou na fase 40 a mais, como a gente chama. Conta pra gente a experiência de acompanhar essas mulheres. De que ela é, como é que esse maternar 40 a mais tem sido mais desafiante para a mulher ou não? Ou é mais fácil? O que mudou? Não é mais fácil. Olha, O que mudou? assim, olha, com o meu olhar assim profissional do outro lado aqui da bancada, para mim é tudo de bom. Porque uma mulher acima dos 40 anos, que ela é engravida, ela vivencia a gravidez, né? É uma coisa desejada. Então, assim, todas as recomendações, ela segue à risca, ela traz as dúvidas todas as dúvidas no papelzinho na consulta, ela é envolvida, ela está dentro ali daquele movimento da assistência pré-natal, ela fala assim, ela fumava, ela deixa de fumar, não praticava nenhuma atividade física, ela vai fazer hidroginástica. Ela tá mais consciente. Então, assim, é muito gostoso, né? Acompanhar, então, toda essa fase de desenvolvimento gestacional do ponto de vista profissional dessa mulher madura, não há dúvidas. Por um outro lado, né, entrando dentro desse nosso tema também, imagina mulheres com 45 anos, com filhos pequenos, mulheres na faixa de 45 anos, aí, com filhos já que saíram de casa, então mulheres que têm 45 anos com adolescentes. Então, olha como é complexo olhar para essa mulher que hoje, por conta dessa mudança na sociedade, né, desse perfil dessa mulher hoje dentro da sociedade. 2 pesos. Exato. Então, assim, olha como encontrar um profissional que consiga entender, né? Essa mulher tão múltipla, né? Pois é. Então, assim, nesse ponto de vista, é mais complexo. Mas do ponto de vista da saúde, Por das exemplo, recuperações até para reposição hormonal. Existe uma reposição que você não pode ingerir, né? Então você passa na pele. E quem tem filho pequeno não é recomendado. Porque entra em contato. Criança pequena que corre, vem para o colo, que você pega, passa na mão, não higieniza, pega na criança, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Se tem filhos, a idade, né? Então, é bem complexo. Da tua área de atuação, o que você te dá mais prazer nessa área da enfermagem obstétrica? Como profissional de saúde, e lidar em ser uma mulher 40 a mais e lidar com mulher 40 a mais, qual é o tema assim que mais te dá prazer ou é mais desafiante? A área da saúde da mulher. Tudo que envolve a mulher me encanta, né? Então, assim, eu tive muita sorte de escolher essa área, porque cuidar da saúde da mulher, para mim, é muito gratificante. Porque, assim, eu sei o quão complexo que né? Ser mulher, em primeiro lugar, né? Ser mulher e cuidar da saúde da mulher, então, para mim, é um privilégio, né? Então, assim, o que mais me encanta é cuidar de mulheres. Como é que você pensa, como é que você observa, como é que você vê a saúde da mulher daqui para frente? Em que sentido, Liz, daqui para frente?
Com a tecnologia que a gente está, o que está aparecendo mesmo em relação à tecnologia no Brasil? Eu não tenho dúvida que a tecnologia ela só vem para somar, né? Para dar mais qualidade de vida, muitas vezes para aumentar o tempo de vida aqui onde nós estamos, mas é muito importante a gente lembrar. Como que você quer chegar, então, aos seus 70 anos, 75, 80 anos, né? Com qual condição que você quer chegar? Então, dependendo de como você, né, faz esse olhar para o futuro, você tem que se identificar agora. O que você está fazendo agora para você? Nós, mulheres, dependemos muito dos profissionais médicos, dentro desse contexto que nós estamos conversando. Mas tem muita coisa que não depende de ninguém, só depende de nós e que nós podemos fazer. A nossa alimentação, atividade física, né? Cuidar do nosso sono. Esse bate-papo aqui. A conscientização, né? De se informar, de buscar, de não ter essa dependência de profissionais, de escolher como que você deve viver, né? Então, você ter essa consciência, né? Sobre a saúde, sobre o que deve ser adequado para você, ter essas escolhas. Para isso, ela precisa tomar ali a direção da própria vida, né? Então, ela não depende de outro profissional para isso. Então, a gente realmente, muitas vezes ficamos ali numa situação um pouco constrangedora ali em relação aos profissionais, que muitas vezes a gente se sente ali não, né, muitas vezes desvalorizada, né, de uma forma geral, né, porque nós não somos ouvidas, não somos olhada com aquele olhar de que nós somos mulheres, somos diferentes dos homens, temos as alterações hormonais, essas alterações hormonais impactam na nossa vida e a gente perde qualidade de vida. Então, o que nós podemos fazer? Quais são as propostas? E eu preciso analisar o que eu desejo do que eu tenho ali, daquele leque, né, de tratamento que eu quero que me identifica, né, ou que eu se identifico. Mas muito mais do que isso, a gente tem ali as questões relacionadas ao estilo de vida. Uma outra coisa que eu não falei, que talvez caiba naquela listinha nossa, é diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Né? Então, assim, as mulheres não gostam de ouvir isso, né? A mulher bebe, né? Vamos falar. Principalmente, assumir, mas elas não assumiram. Principalmente após a pandemia, né? Então, assim, é alarmante. Motivo para isso não sei que a gente teve, né, gente? Mas já acabou, alarmante. Né? Mas só que a mulher 40 mais, olha só que interessante, o consumo de álcool passa para ela como um tratamento medicamentoso. Então, ela bebe para esquecer os problemas. Bebe para dormir melhor. Ela bebe para se socializar. E aquela história de um copinho de vinho tinto faz bem? Não. Não? Mas é um pouco cruel, porque, na verdade, mas, a gente começa a aprender a beber dentro da maturidade. A gente começa a apreciar um bom vinho. Mas eu sempre vi um copinho de vinho tinto fazia bem. E Flávia, tudo pode. Né? Desde com moderação. Não, tudo pode. Não existe nada absoluto que seja restrito. Só que você paga a conta. A conta chega. Então, assim, por exemplo, consumo do café, né? O consumo do café, quando você toma 2 xícaras no dia, por exemplo, até a primeira xícara do dia, você já sente aquele calor tomando conta do seu corpo, né? Então, assim, tudo pode. Só que você paga a conta. Então, assim, você tem consciência. Escolhas. Não, hoje eu quero sair com as minhas amigas, hoje eu quero tomar 2 tacinhas de vinho, hoje eu quero beber minha cerveja. Tá tudo certo. Seja uma coisa específica ali, pontual, mas tem uma consciência. Tudo a gente paga a conta. E o equilíbrio é a melhor medida, né? Então, mas a recomendação, a questão de álcool, ela é muito crucial na saúde, impacta muito a saúde da mulher. Uma vez por semana? Tudo pode. uma tacinha só. Pode, uma cada 15 dias, vai. Não, e assim, a gente precisa. 2 dedinhos. Só 2 E dedinhos. é uma forma de você. 2 né? dedinhos. E é uma forma de que você tem de socializar, uma forma que você tem, né, de reunir suas amigas, né, ou estar numa festa. Não tem problema com isso. Mas eu tô falando daquele consumo de álcool, né? E a gente tem que prestar atenção. Álcool e saúde da mulher são coisas que não combinam. Então o quinto fechou com o álcool. Café / álcool. Oliana, a gente está caminhando para o final desse episódio e você conversando aqui, você falando sobre essas questões, me lembrei de uma história pessoal minha. Quando minha mãe entrou na menopausa, eu comprei um livro sobre menopausa para ela e fiz ela dizendo o seguinte: olha, quando eu fiquei mocinha, que eu entrei na puberdade, você me deu livros
para esclarecer sobre essa época da vida. Então agora eu estou devolvendo para você. E fiz a dedicadora, entreguei para ela 30 anos atrás. Outro dia ela foi me visitar, ela me devolveu o livro. Ela falou assim, tá aqui de volta porque agora é a sua vez. Então, para você entender, pensar, essa é só uma introdução para a pergunta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa estar atento a esse momento de vida que a gente está vivendo, mas as pessoas que estão ao nosso redor, famílias, os filhos, os companheiros, qual o papel deles no sentido de nos cobrar nesse sentido? Fundamental, né? Porque assim, nós não estamos sozinhos, né? Então, por exemplo, trabalhando esse tema em sala de aula, vou dar um exemplo. A maioria dos meus alunos são jovens, né? Não estão nessa faixa etária. Pode ser que um ou outro, mas a grande maioria das minhas alunas, elas são jovens. E quando eu falo sobre isso, quando eu vou falar sobre menopausa, o que é, definição, sinais e sintomas, explicar a parte mais didática, aí já começa o comentário na sala de aula. Nossa, minha mãe... E aí é brincadeira, minha mãe né? é muito chata, meu Deus. Minha mãe nessa época, minha mãe tá chata, minha mãe tá insuportável, né? Então, é mais ou menos assim como eles olham, né? Essa pessoa que está passando por essa fase de transição. Mas se tem uma dificuldade da mulher se reconhecer, imagina quem vive em torno, né? Então, é um esforço que a gente precisa fazer, né? Nós, profissionais, assim como nós estamos fazendo aqui nesse momento, para que a gente possa passar para essas pessoas, né? Para mulheres, para os seus familiares, para os seus companheiros, para os seus filhos, né? Entenderem, né? E da forma, a partir do momento que a gente entende, compreende, a gente consegue ter um outro olhar sobre aquela mesma situação. De né? generosidade. Né? Exato, exato. Liana, como você é doce, obrigada suave, delicada. Obrigada. A gente tem Obrigada. Aí sinta-se convidada para uma próxima. A gente vai falar em breve sobre violência obstétrica, mas a gente não dá, porque a produção já levantou a plaquinha. A gente faltam 5 minutos para a gente encerrar. Obrigada mesmo, Liana, pela sua presença. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Conversa, por mais conversas assim, né? Agradeço, assim, é uma grande oportunidade, né, de levar esse conhecimento, né, que seja um conhecimento ainda que precisa ser muito explorado ainda, mas que já é um conhecimento para aquelas mulheres que não têm, né, cuidarem da sua saúde, né, tomarem aí as rédeas da vida dela, né, ter estilo de vida. Se olhem, né? Cuidar da alimentação, ter uma atividade física. Lembra do sim. Né? O sono. A qualidade do sono, ingerir pouco álcool, né? Pouco então, café. São condições que estão na palma da mão dela. Ela não depende de outro profissional. Muito bom. Liana, obrigada de novo pela sua presença. Obrigada a você pela audiência, pelo YouTube, pelo Spotify. A gente se vê no nosso próximo episódio. Nossas redes sociais vão aparecer para você. Não esquece de salvar, né? Seguir a gente, ativar o sininho para você sempre receber episódios novos. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.